Da querida Irmandade, com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, nós vamos fazer aqui uma gravação, mas antes eu vou ler aqui um versículo que se encontra em Isaías capítulo 50, versículo 4 e 5, em que Isaías disse assim: O Senhor Deus me deu a língua dos instruídos, para que eu saiba sustentar com uma palavra o que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como discípulo. O Senhor Deus abriu-me os ouvidos e eu não fui rebelde e nem me retirei para trás. Esta é a palavra que dá abertura à nossa mensagem. Então, meus queridos irmãos, todas as nossas mensagens, quando nós começamos, eu começo dizendo: Deus em Cristo seja louvado. Para todo sempre, a Igreja de Jesus Cristo que está na terra a me ouvir, diga amém. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, vamos gravar uma mensagem para falar sobre a língua e o que a língua pode fazer com os que não têm domínio sobre a língua. Vamos tomar como base para a nossa mensagem uma passagem das Escrituras que se encontra na carta de Tiago, capítulo 3, versículo 1 a 18. Então, o servo de Deus, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, nos mostra quem é a língua, ou seja, quem é a língua dos homens aqui na terra. Então ele começa dizendo: Meus irmãos, muitos de vós não sejam sábios aos seus próprios olhos, ou não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o seu corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas pelas impetuosas ventos, se viram com um pequeno leme, para onde quer que é a vontade daquele que o governa. Assim é também a língua. É um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com grandes bosques, um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e é inflamada pelo inferno, porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais, mansa e foi domada pela natureza humana, mas nenhum homem pôde domar a língua. A língua é um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com a língua bendizemos a Deus e Pai, e com a mesma língua amaldiçoamos o homem feito à imagem e semelhança de Deus. E uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Pode uma mesma fonte da água doce e salgada, ou seja, da água doce e amargosa? Irmãos, em Cristo Jesus, é escrito que todas as feras do campo os homens conseguiram domar. Mas existe um pequeno membro, ou seja, um pequeno animal, que os homens até hoje não conseguiram domar. E este pequeno animal chama-se língua. A língua é um pequeno animal que os humanos têm dentro da sua boca. Este pequeno animal que os humanos têm dentro da sua boca é comparado a um pequeno palito de fósforo. O pequeno palito de fósforo tem poder de incendiar um grande bosque. Assim é também a língua, tão pequena
e tem poder de incendiar todo o corpo. Irmãos, existe um povo na terra que por causa da língua tem pago um alto preço. Que povo é este? É um povo chamado religioso evangélico, que se identifica como povo de Deus, mas pelas obras negam que sejam povo de Deus. O povo religioso tem uma língua tão ferina, que com a língua eles bendizem a Deus, e com a mesma língua amaldiçoam os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. Como é que uma pessoa se diz servo de Deus e abre a boca para amaldiçoar os irmãos de outras religiões, porque não professa a mesma doutrina da sua religião? Irmãos, realmente, nenhum homem pôde refrear sua língua. Não existe um povo na terra da língua mais desenfreada do que a língua dos religiosos chamados evangélicos. O povo da língua mais desenfreada é o povo religioso da terra, que tem por sobrenome evangélicos. Em todos os tempos, teve os povos na terra da língua desenfreada, mas do ano 2022 para cá, os religiosos se uniram com a política, desenfrearam as suas línguas, torcendo por um candidato político. Nunca se ouviu na história dos religiosos evangélicos torcendo por candidato político. Nunca pensei que os evangélicos do Brasil fossem tão fáceis de serem enganados por políticos, como foram neste ano de 2022. Um homem chamado Jair Messias Bolsonaro se passou como anjo de luz no meio dos evangélicos. Muitos evangélicos diziam que Bolsonaro era o Messias escolhido por Deus para salvar o Brasil. O único homem escolhido por Deus para salvar o Brasil, não só o Brasil, mas o mundo inteiro, chama-se Jesus Cristo e não se chama Jair Messias Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro é o falso Messias escolhido pelo povo que foram enganados pelas astúcias de Satanás. Porque a missão de Satanás aqui na terra é enganar os povos da terra. Está nas Escrituras que a missão de Satanás aqui na terra é enganar os povos da terra. Veja Apocalipse 12, 7 a 12. Irmãos, qual é a validade das Escrituras para os evangélicos que foram enganados pelos políticos? As Escrituras aprovam os evangélicos apoiarem políticos nas suas igrejas evangélicas? Irmãos, você sabe quem foi que disse que os evangélicos podem apoiar políticos nas suas igrejas evangélicas? Não foi Jesus Cristo não, meu irmão. Jesus Cristo nos dá a resposta. Quem disse para os evangélicos que eles poderiam apoiar políticos nas suas igrejas evangélicas? Veja a resposta do próprio Jesus Cristo. João 8,44. Aqui está a resposta de quem disse que os evangélicos podiam apoiar políticos nas suas igrejas. Irmãos, tudo que as Escrituras diz que não pode, os evangélicos dizem que pode. As Escrituras diz que ninguém pode servir a dois senhores. Lucas 16 e 13. Os evangélicos dizem que pode servir a dois senhores, ou seja, pode servir a Deus e a política. Tudo que as Escrituras diz que não pode, os evangélicos dizem que pode. É lamentável de se dizer que os evangélicos trabalham ao oposto às Escrituras, mas é a verdade nua e crua. Os irmãos sabem por que a verdade anda nua e crua? Porque a mentira convidou a verdade para tomar banho no rio. A verdade aceitou o convite da mentira e foi tomar banho no rio. Chegaram no rio, ambos se despiram as suas vestes e entraram nas águas, deixando as suas vestes na beira do rio. A mentira disse a verdade: fique aqui nas águas que eu volto já. A mentira saiu das águas e vestiu as vestes da verdade.
e foi embora com as duas vestes, vestida com as vestes da verdade e as suas vestes dentro de uma sacola. A verdade, vendo que a mentira estava demorando, saiu das águas e foi procurar suas vestes. A mentira vestiu as vestes da verdade e foi embora. E nunca mais a mentira devolveu as vestes da verdade. Por isso, até hoje, a mentira anda vestida com a verdade, enganando o povo da terra. Por isso, até hoje, a mentira anda vestida com as vestes da verdade. Por isso, a verdade, até hoje, anda nua e crua. Foi por isso que os evangélicos foram enganados no ano de 2022 pelos políticos, porque a mentira estava vestida com as vestes da verdade. As Escrituras dizem que não podemos julgar segundo a aparência, mas julgar segundo a reta justiça, ou seja, segundo a verdade. Os evangélicos foram enganados pela aparência da mentira vestida com as vestes da verdade. Neste ano de 2022, a mentira passou em todas as igrejas evangélicas do Brasil. Foram poucas as igrejas evangélicas que não se enganou com a mentira vestida com as vestes da verdade. Não teve nenhuma igreja evangélica que a mentira não passasse, vestida com as vestes da verdade. Só que teve algumas igrejas evangélicas que reconheceram a mentira, vestida com as vestes da verdade, e não deram ouvido à mentira. A mentira enganou muitos evangélicos usando passagem das Escrituras, como a de João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em 2018, a mentira conseguiu enganar mais de 90% dos evangélicos do Brasil, usando as Escrituras João 8,32. Em 2022, os mesmos evangélicos que foram enganados em 2018 foram enganados outra vez, só que desta vez não deu certo a mentira enganar todos os evangélicos do Brasil. Porque uma boa parte dos evangélicos do Brasil conheceram a verdade e a verdade vos libertou. As Escrituras dizem: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. João 8, 32 e 36. A verdade nua e crua é que os evangélicos que conheceram a verdade em 2022 não se enganaram com a mentira vestida com as vestes da verdade. Irmãos, eu fui um dos que fui enganados com a mentira vestida com as vestes da verdade em 2018. Então, meus irmãos, se enganar uma vez, até que dá para se concordar, mas se enganar duas vezes é burrice e não dá para se concordar. Irmãos, tem muitos evangélicos que conheceram a verdade, mas a verdade que eles conheceram não é a verdade de Jesus Cristo. Quando uma pessoa conhece a verdade de Jesus Cristo, esta pessoa é verdadeiramente livre. A mentira pode até vir vestida com as vestes da verdade, que ela não consegue enganar os libertos por Jesus Cristo. Jesus Cristo mesmo disse: se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Não que a mentira tenha conseguido enganar muitas pessoas. Ou seja, a mentira conseguiu enganar muitas pessoas. Há pessoas que se diziam libertas por Jesus Cristo e muitos foram enganados. Os evangélicos não têm discernimento para discernir o espírito da verdade e o espírito da mentira. As Escrituras dizem que quando o homem não quer obedecer à verdade, Deus envia a operação do erro para que o tal homem creia na mentira, pensando que está crendo na verdade.
Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 a 12. Diz Paulo: ninguém vos engane, porque vem a apostasia e a manifestação do pecado. O homem querendo parecer Deus, se opondo contra as escrituras sagradas, de sorte que se assentará no santuário de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas eu vos dizia quando ainda estava convosco? Sabeis que o mistério da injustiça já está em funcionamento na terra, em toda a face da terra. Somente há um que resiste até que do meu seja tirado. Irmãos, quem é que está resistindo à verdade hoje no século XXI? Mais de 90% dos evangélicos do Brasil resistem à verdade das Escrituras. Quem pode reconhecer que mais de 90% dos religiosos do Brasil se opõem contra as Escrituras? Somente os libertos por Jesus Cristo podem reconhecer que mais de 90% dos religiosos, ou seja, dos evangélicos do Brasil, se opõem contra as Escrituras hoje no século XXI, terceiro milênio. Então, irmãos, em Cristo Jesus, o inimigo das nossas almas tem se manifestado na terra nesses últimos dias com todo o engano da injustiça para enganar os povos da terra. De preferência os povos do Brasil, de preferência os religiosos evangélicos, que se uniram com a política. E quem foi que se uniu com a política neste ano de 2022? Foi um povo que se identifica como evangélicos, que neste ano de 2022 se uniram com a política e apoiaram um candidato que veio dos céus aqui para a terra para salvar o Brasil. A idolatria era tão grande dos evangélicos com este candidato político que muitos pastores evangélicos expulsaram fiéis das suas igrejas que não apoiavam o seu candidato Bolsonaro político. Irmãos, será que é o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra e tudo que nela há, aprova estes evangélicos que apoiaram políticos nas suas igrejas evangélicas em 2022? Se Deus não aprova, tem alguém que aprova político nas suas igrejas. Eu digo as suas igrejas porque realmente estas igrejas não são de Deus. É dos homens que se opõem contra as Escrituras. Se conhecer as Escrituras, se ler as Escrituras, for símbolo de evangélicos na terra, o diabo também é evangélico, porque o diabo conhece as Escrituras de cor e salteado. Muitos evangélicos estão imitando muito bem o diabo no conhecimento das Escrituras, porque dizem que conhecem as Escrituras, mas não obedecem, não praticam as Escrituras. Conhecimento das Escrituras sem prática não tem nenhuma validade diante de Deus aqui na terra. O que tem validade diante de Deus aqui na terra é a prática do conhecimento das Escrituras aqui na terra. Irmãos, em Cristo Jesus. Voltando ao assunto da língua, muitos evangélicos não refreiam a sua língua e por não refrear a sua língua, estão pagando um preço. Estão na prisão por causa da língua e da política. É lamentável de se dizer, mas é a verdade nua e crua. Se Deus tivesse aprovado os evangélicos que apoiaram os políticos em 2022, não teriam sido presos. É incalculável os evangélicos que têm presos por causa da política. Quando eu falo preso, não estou me referindo somente aos que estão presos nos presídios ou nas penitenciárias. Estou falando dos que estão também presos nos sistemas religiosos da terra. Pelo engano, presos pela mentira, vestida com as vestes da verdade. Irmãos,
Eu sinto muita pena destes povão religioso da terra, enganando e sendo enganados pelos sistemas religiosos da terra. Irmãos, eu fico triste vendo e ouvindo os irmãos nas redes sociais dizendo que era empresário e hoje está vivendo como mendigo em outros países fora do Brasil. Porque se vier para o Brasil vai ser preso. Muitos perderam bens, perderam esposa, perderam filhos, perderam amigos, perderam o caráter de homem livre no meio de uma sociedade. Perderam até o prazer de viver. Perderam tudo isso por causa de um homem político chamado Bolsonaro. Disse um líder religioso nas redes sociais, em 2000, mais ou menos 2018, 2019, não tem uma data certa nem prevista. Ele disse que quem votasse em Bolsonaro não tinha o Espírito Santo. Este mesmo homem, em pouco tempo, virou-se para o lado de Bolsonaro e com a mesma boca, a mesma língua, disse que quem votasse em Lula não tinha o Espírito Santo. Então, irmão, dá para a gente entender como é a língua? Então, este mesmo líder religioso apoiou Bolsonaro para presidente. Isso quer dizer que o líder religioso não tem o Espírito Santo, porque ele votou em Bolsonaro para presidente em 2022. A mesma língua que diz que quem votasse em Bolsonaro não tem o Espírito Santo. Esta mesma língua diz que quem não tem o Espírito Santo é quem votar em Lula para presidente. Este líder religioso parece que perdeu o juízo. Ora diz uma coisa, ora diz outra coisa, desfazendo a que tinha dito antes. Disse que quem votasse em Bolsonaro não tinha o Espírito Santo. Depois disse que quem votasse em Lula não tem o Espírito Santo. Finalmente, quem é que tem o Espírito Santo? É quem não apoia homens políticos nas igrejas. Quem apoia político nas igrejas, diz eles, renuncia os sistemas religiosos. Diziam os religiosos do passado, há 50 anos passados, que não aceitavam a religião se unir com a política. Quem se unisse com a política tinha que renunciar à religião. Mas hoje é diferente. Religião não apoiava política nas igrejas. Hoje, para apoiar políticos, não precisa renunciar à religião. Religião e política hoje é duas almas gêmeas. O que a religião pensa, os políticos pensam também. Os religiosos pensam em dinheiro. Os políticos também pensam em dinheiro e religiosos pensam em dinheiro. Os religiosos são avarentos. Os políticos são avarentos também. No mesmo caminho que andam os religiosos, andam os políticos. Caminho este que, aos olhos de ambos, parece direito, mas o seu final é caminho de morte, como diz as Escrituras. Disse o sábio Salomão em Provérbios 14, 12, capítulo 16, 25. Só um caminho que é o caminho de vida. João 14, 6. Jesus Cristo é o verdadeiro caminho que leva à vida, e vida com abundância. Irmãos, ninguém se engane. O caminho da política parece direito, mas o seu final é caminho de morte. Sem sombra de dúvida e sem questionamento. Irmãos, que estão passando por momentos difíceis na terra, se vocês é um daqueles que estão passando por momentos difíceis na terra, ou seja, momentos difíceis na sua vida, por causa da política, não diga que está sofrendo por causa de Cristo e do seu Evangelho. Vamos ouvir o conselho das Escrituras para quem está passando por momentos difíceis por causa da política. Veja 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 a 16.
Pedro disse: se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifiquem a Deus nesta parte. Irmãos, em Cristo Jesus, houve 2 irmãos que estão passando por momentos difíceis na sua vida, por causa da política. Eu vou citar os nomes destes 2 irmãos, porque se eles ouvirem esta mensagem, sabem de quem eu estou falando. O nome dos irmãos é Salomão e Esdras. Irmão Salomão e irmão Esdras, se vocês me ouvirem através desta mensagem, saibam de uma coisa: nós temos nas Escrituras, ou seja, nós lemos nas Escrituras 1 Pedro 4, 12 a 16. Vocês não estão sofrendo por causa de Cristo do seu Evangelho. Vocês estão sofrendo por causa de um homem chamado Bolsonaro. Vocês estão colocando Bolsonaro no lugar de Jesus Cristo. Quando vocês abrem a boca para dizer que estão sofrendo pela causa de Jesus Cristo e do seu Evangelho, isso é negativo. Então vocês estão sofrendo porque se intrometeram em negócios alheios. E se intrometendo em negócios alheios não tem bem-aventurança dada por Deus. Irmãos, que estão passando momentos difíceis na vida, não digo que estão passando por momentos difíceis por causa de Cristo do Evangelho. Se vocês estivessem sofrendo pela causa de Cristo, vocês seriam bem-aventurados. Mas se estão sofrendo por causa de Bolsonaro, vocês não são bem-aventurados. Estão no lugar dos malditos, que Jesus Cristo falou em Mateus 25, 41 e 46, Mateus 7, 21 a 23, Lucas 13, 22 a 28. É lamentável de se dizer que os irmãos evangélicos que estão sofrendo nas prisões não é por causa de Cristo e por causa do seu Evangelho, é por causa de Bolsonaro. O pecado que vocês cometeram para estar preso, se vocês estivessem sofrendo, mesmo aqui no Brasil, vocês estão sofrendo, irmãos, em outros países aí, e se passando por mendigo, se escondendo para ninguém conhecer vocês. Se vocês estivessem sofrendo em outro país por causa do Evangelho de Cristo, vocês seriam bem-aventurados. Vocês estão sofrendo por causa de cometer um pecado. E o nome desse pecado chama-se iniquidade. Somente naquele dia que os irmãos evangélicos que estão presos por causa da política vão ouvir Jesus Cristo dizer: não vos conheço, não sei de onde vocês são. Apartai-vos de mim, malditos, praticadores de iniquidades. Irmãos evangélicos que estão se envolvendo com a política, ou seja, com os políticos. No lugar de vocês se envolver com os políticos, vão ler as Escrituras e pedir a Deus o discernimento dos Espíritos para vocês saberem que este Espírito que levou vocês à loucura não é o Espírito de Deus, mas é o Espírito do Anticristo. Veja 1 João capítulo 4, versículo 1 a 6. Como conhecer o Espírito da verdade e o Espírito do erro? Irmãos, é lamentável, mas este Espírito que orientou vocês a quebrar os prédios públicos é o Espírito do erro. João disse: amados, não creiais em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus. Irmãos, vocês se enganaram com os Espíritos que não eram de Deus. Não se engane outra vez com os espíritos da política. Estes espíritos da política é os espíritos da maldade, da inveja, da corrupção, da mentira, do engano, da falsidade, do fingimento. Irmãos, em Cristo Jesus, eu fico muito triste quando eu ouço
os irmãos que estão passando por momentos difíceis na vida por causa da política. Irmãos, o seu líder nunca falou a verdade para vocês sobre a política? Duas coisas que os líderes religiosos não falam para os seus fiéis: o que é a política e o que é a religião. No tempo em que Jesus Cristo esteve aqui nesta baixa terra, a política e a religião se uniram em comum acordo para prender e matar Jesus Cristo. Vejam, irmãos, quando é que a política e a religião se unem? No tempo em que Jesus Cristo esteve aqui na terra, a política e a religião se uniram para fazer maldade contra o Filho de Deus. Agora vem a pergunta: para que a política e a religião se uniram no século XXI? Para fazer a mesma coisa que fizeram no tempo em que Jesus Cristo esteve aqui nesta baixa terra. O que a política e a religião fizeram com Jesus Cristo? Quem lê as Escrituras sabe muito bem o que as Escrituras diz. O que a política e a religião fizeram com Jesus Cristo, o Filho de Deus. Na história das Escrituras, política e religião sempre andaram juntas, unidas em um só propósito. Qual é o propósito da política e da religião? O propósito da política e da religião é fins lucrativos, ganância e avareza, sem sombra de dúvida, sem questionamento. Irmãos em Cristo Jesus, vou fazer uma pergunta para vocês, que são religiosos. Quem fundou religião e política aqui na Terra? Política e religião são como um matrimônio conjugal. Não pode se separar um do outro, tem que ser fiel um ao outro até a morte. Não me diga que quem fundou a religião e a política foi Deus. Deus não fundou religião e política. Quem fundou religião e política foi os homens. Deus aprovou os homens fundarem religião e política. O povo religioso pensa que Deus aprova religião aqui na terra. Deus não aprova religião aqui na terra. Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo a esta baixa terra, também não aprovou religião aqui na terra. Quando Jesus Cristo não apoiar a religião aqui na terra, os religiosos se uniram com os políticos para matar Jesus Cristo. Os povos da terra que têm uma língua ferina, que matam as pessoas com a língua, é os religiosos e os políticos. Os religiosos, neste ano de 2022, apoiaram um candidato. Voltando aqui, é o nosso assunto, né, irmão? Que às vezes atrapalha um pouco, né? Os religiosos, neste ano de 2022, odiaram um candidato que tinha por nome de Lula. Odiaram a tal ponto de professarem que Lula era filho do diabo. E quem votasse em Lula também era filho do diabo. Isso tudo saiu da boca deles através da língua. Somente os evangélicos tinham essa convicção que Lula era filho do diabo. E quem votasse em Lula estava condenado ao fogo do inferno, porque também era filho do diabo. A língua dos evangélicos tem um veneno mortal. Os evangélicos não têm conhecimento das palavras de Jesus Cristo, que está escrito em Mateus 12, 36 e 37. Disse Jesus Cristo: eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta dela no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificados e por tuas palavras serás condenados. Irmãos, sabe quem vai condenar muitos evangélicos? É um membro que eles têm na boca, que tem o seu nome de língua. Uma língua que bendizem Bolsonaro, amaldiçoa Lula e os seus eleitores. A mesma língua que deseja o bem para Bolsonaro, deseja o mal para Lula. A mesma língua que deseja vida para Bolsonaro, deseja a morte para Lula. A mesma língua que
abençoa Bolsonaro, amaldiçoa Lula. O que nós lemos nas Escrituras a respeito destas línguas que bendiz e amaldiçoa? Irmãos, Jesus Cristo quer que todos sejam salvos e que ninguém pereça com a sua alma sendo lançada no inferno. Jesus Cristo não veio para condenar ninguém aqui na terra. Ele mesmo disse: eu não vim para condenar, mas vim para salvar. Então, quem vai condenar as almas dos humanos aqui da terra? Se vocês estão em pé, se sentem para não cair, porque a palavra aqui é dura. Quem condena os humanos da terra é um pequeno membro que eles têm dentro da sua boca, ou seja, da boca dos humanos da terra. Quem vai condenar os humanos da terra é a língua dos humanos da terra. A própria língua vai levar os povos ao fogo do inferno. A vida e a morte está sobre o poder da língua, diz as Escrituras. Irmãos, tomem o conselho das Escrituras, Salmos 34:13. Guarda a tua língua do mal e os lábios de palavras enganosamente. Também tomem o conselho do sábio Salomão. Provérbios 12:19. O lábio de verdade ficará para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento. Provérbios 21:23. Guarda a sua língua e a sua boca, guarda das angústias a sua alma. Seus irmãos evangélicos que estão passando por angústias aqui no Brasil ou em outros países, vocês estão passando porque não guardaram a sua língua e a sua boca, e por isso estão passando por angústias, sofrimento e necessidade aqui no Brasil e em outros países também. No caso de nosso irmão Esdra, que está comendo o pão que o diabo amassou, segundo diz um provérbio popular. Irmão Esdra, você tem uma chance hoje, ao ouvir esta mensagem de uma atalaia de Deus. Peça a Deus para purificar a sua boca e queimar a sua língua, como Deus queimou a língua de Isaías e purificou seus lábios. Veja Isaías 6 e 7. Irmãos que estão passando momentos difíceis nas prisões por causa da política. Veja o que falou Isaías, capítulo 1, versículo 2 a 4. Ouvi, ó céus, e presta ouvidos, tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e exalcei, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu dono e o jumento a sua manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores. Deixaram ao Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. Irmãos em Cristo Jesus, está fazendo alguma diferença dos povos do tempo dos profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, todos os profetas, para os povos do século XXI, terceiro milênio? Irmãos, vocês já prestaram atenção que as Escrituras nos revelam que os povos mais rebeldes que tem na terra é os povos que se dizem povo de Deus? De tempos em tempos, Deus tem os seus atalaias para levantar na terra. No passado levantou os seus atalaias. Isaías, Ezequiel, Jeremias e todos os profetas estavam como atalaia de Deus na terra, para falar com os povos do seu tempo. Levantou o seu atalaia, Isaías, para falar com os povos do seu tempo. Deus nunca levantou um atalaia na terra quando os povos estavam
em obediência a Deus. Quando Deus levantava o seu atalaia na terra, era porque os povos da terra estavam em desobediência a Deus aqui na terra. Como Deus não muda, continua sendo o mesmo Deus, do passado, do presente e do futuro, e é um Deus eterno, nesses últimos tempos, Deus está levantando os seus atalaias da última hora para falar com os povos da terra. Mas os povos da terra não querem ouvir, assim como não ouviram os atalaias do passado. Os povos do século XXI também não querem ouvir os atalaias da última hora. Temos um canal no YouTube, mas a rejeição é grande às nossas mensagens. Estamos dando o recado de Deus, entregando aquilo que Deus nos manda entregar para os povos da terra. O foco de Deus na terra é os povos religiosos da terra, porque os religiosos dizem que são povo de Deus na terra. E Deus, olhando dos céus para esta terra, contempla os religiosos da terra e vê que os povos religiosos da terra é os povos mais desobedientes a Deus e a sua santa palavra aqui na terra. Irmãos, é de tremer a base de qualquer um cristão aqui na terra em ver o que está acontecendo no meio dos religiosos do Brasil. Deixaram o Deus verdadeiro, voltaram para trás, deixaram de adorar a Deus para adorar um homem chamado Jair Messias Bolsonaro. Tem religiosos que é tão idólatra que professaram com a sua boca e com a sua língua que adora Bolsonaro como rei. 90% dos religiosos do Brasil dão a própria vida por Bolsonaro. Vejam quantos religiosos evangélicos têm presos por causa de Bolsonaro. Para um bom entendedor, meia palavra basta. Pelos atos de mais de 90% dos religiosos evangélicos do Brasil, a gente está vendo que eles não servem a Deus, mas servem aos deuses da terra. Colocaram Bolsonaro no lugar de Jesus Cristo. Trocaram Jesus Cristo por Bolsonaro. Para a vossa meditação, leia Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 18 a 32. Aqui está o filme dos religiosos do século XXI, terceiro milênio. Admito se eu não disser a verdade que eu ouvi, admito se eu me calar quando Deus me mandar falar. Estamos limpos do sangue de todos os religiosos evangélicos do Brasil e do mundo inteiro que ouviram a nossa mensagem e não deu crédito. Somos atalaia da última hora, de volta à palavra original. Só vamos até onde as Escrituras vão. Quando as Escrituras param, nós paramos também. Não acrescentamos nem diminuímos nem um tio e nem um cedilha das Escrituras. É o conselho revelado dos céus para os povos evangélicos e religiosos de toda a face da terra, antes do toque da última trombeta. Enquanto a última trombeta não toca, os povos da terra têm uma chance de se converterem ao verdadeiro Criador dos céus e da terra e de tudo que nela há. Os povos da terra vivem enganados com os sistemas religiosos da terra. Existe na terra um povo que se identifica como evangélicos. E este povo que se identifica como evangélicos não tem nenhuma noção o que venham a ser evangélicos. Evangélicos para o povo é se agregar a um sistema religioso na terra que já passam a ser evangélicos. Ser evangélico não é nada do que os religiosos pensam. Ser evangélicos é bem diferente do que os religiosos pensam. Ser evangélico hoje é um apelido que não cabe nos religiosos evangélicos do século XXI. No passado, ser evangélico era uma honra. Ser evangélico hoje, no século XXI, é uma desonra. Vejam, irmãos, o que os evangélicos fizeram no ano de 2022. Voltaram para o Egito e foram servir ao rei Faraó. Foram adorar os deuses de Faraó. O Brasil, em 2022, tornou-se um Egito.
E em 2023 os evangélicos resolveram quebrar o palácio do governo, porque o rei Faraó perdeu o reinado para o rei Lula. Os evangélicos tentaram de todas as maneiras tomar o palácio do rei Lula para entregar ao rei Bolsonaro. Todos os projetos dos evangélicos deu tudo errado. Foi um tiro no pé dos evangélicos. Este projeto dos evangélicos deu tudo errado para muitos evangélicos. Tem muitos evangélicos presos, sentenciados a uma prisão de 17 anos. Que pena. Por causa do rei Faraó, ou seja, por causa de Bolsonaro, rei do Egito. Se o rei Faraó tivesse conseguido ganhar as eleições de 2022, o Brasil hoje seria um Egito e todos os brasileiros sujeitos a obedecer às leis do rei Faraó. Mas, graças a Deus, que o rei Faraó perdeu as eleições em 2022 para o rei Lula. O Brasil hoje vive em paz, sem as ordens do rei Faraó. Durante os 4 anos que o rei Faraó teve no poder do Brasil, massacrou os pobres, achatou o nosso salário mínimo, ou seja, o salário dos pobres. Os pobres perderam o poder de compra no mercado. A gasolina deu mais de R$8, o botijão de gás deu R$120. Hoje, estando em 2024, 1 ano e 3 meses do governo do rei Lula, gasolina R$6 e poucos centavos, o botijão de gás R$110, temos gás até de R$100. Já imaginaram, irmãos, se nós estivéssemos no governo de Bolsonaro? Como estaria a inflação? Estaríamos comprando gasolina de R$10 e gás butano de R$150. Acorda, evangélico do Brasil, para a realidade. Vocês tinham realizado o sonho de vocês se Bolsonaro tivesse ganhado as eleições de 2022, mas iriam continuar no Egito sendo escravizado por Faraó. O Brasil hoje é liberto, tendo no comando do Brasil o rei Lula. Em 2018, eu votei no rei Bolsonaro, porque eu ainda era evangélico. Mas em 2020 eu me converti ao rei Jesus Cristo, conheci a verdade me libertou do Egito, do rei Faraó. Hoje sou livre para servir ao rei Jesus Cristo. Não sou mais evangélico. Hoje eu digo, sou um cristão, seguidor de Jesus Cristo. Não temos partidos políticos, não somos idólatras para adorar os homens. O único homem que nós adoramos é o homem chamado Jesus Cristo. Mais de 90% dos evangélicos do Brasil adoram o rei Bolsonaro e desprezam a adoração ao rei Jesus Cristo. Preferem servir ao rei Bolsonaro e virar as costas para o rei Jesus Cristo. Irmãos, como cristãos, não podemos ter partidos políticos e nem ser fanático de homens políticos. Estamos à beira das eleições para prefeito. Temos que votar como cidadão brasileiro, mas não vamos idolatrar nenhum candidato político nessas eleições para prefeito. Quem ganhar é o nosso prefeito, seja A ou B, independente de partido. O mesmo devemos fazer nas eleições para presidente da República. Quem ganhar as eleições para presidente, seja ele quem for, seja Bolsonaro ou Lula, quem ganhar as eleições é o nosso presidente, independente de candidato ou partido político. Em 2026, vem aí, temos eleições para presidente da República. Não vamos idolatrar candidato político, como foi os evangélicos em 2022. Idolatraram o Bolsonaro.
Sejam cristãos e não evangélicos, fanáticos de religião e política. As Escrituras nos ensinam a orar pelos nossos governantes e autoridades, e não odiar as nossas autoridades e governantes, como faz até hoje os evangélicos. Odeiam Lula e oram para que Lula saia da presidência antes do tempo. Lula está na presidência com a permissão de Deus. E Deus não ouve as orações dos profetas de Baal, ou sempre, nunca ouviu. Deus nunca ouviu as orações dos profetas de Baal. Porque se Deus ouvisse as orações do profeta de Baal, tinha ouvido as orações dos seus profetas no ano de 2022. Então, para quem lê a Bíblia, vejam 1 Reis, capítulo 18, versículo 20 a 40. Irmãos, vocês prestaram atenção que os evangélicos, e isso mais de 90% dos evangélicos do Brasil, em 2022, fizeram a mesma oração dos profetas de Baal, clamaram mais de 2 meses e não teve resposta, porque o Deus que eles estavam clamando não era o Deus de Elias, era o Deus de Baal, o Deus de Faraó. Desperta do sono evangélico do Brasil, hoje se ouvir da voz de Deus. Ou seja, hoje se ouvir da voz do Deus de Elias, não endureçais os vossos corações, como os profetas de Baal naquele dia. Qual foi o final dos profetas de Baal? Tiveram resposta de Baal? Baal respondeu às orações dos seus profetas? Só cego não vê o que aconteceu com os evangélicos em 2022, clamando dia e noite, sem cessar, para Bolsonaro ganhar as eleições de 2022. Se tivéssemos feito o mesmo que Elias fez com os profetas de Baal, desafiando os profetas de Baal aqui no Brasil, e fazendo o mesmo negócio que Elias fez com os profetas de Baal naquele tempo, os profetas de Baal tinham topado fazendo o mesmo negócio que Elias fez com os profetas de Baal. Os profetas de Baal tinham certeza que não perderia o negócio para Elias. Fizeram o negócio com Elias, convictos de que o seu Deus lhes ouviria as suas orações, o seu clamor e aceitava o seu sacrifício de sangue. Quem não lê as Escrituras não sabe que negócio Elias fez com os profetas de Baal. O negócio que Elias fez com os profetas de Baal, o negócio era a própria vida. Elias apostou a própria vida com os profetas de Baal, dizendo que Baal não era Deus, que Baal não respondia nada das orações deles. Elias apostou a própria vida, irmãos, como Baal não era Deus e não respondia às orações dos seus profetas. Elias tinha certeza no seu Deus, a quem ele servia, que era o Deus vivo, que ouvia as suas orações, ou seja, ouvia as orações do seu servo aqui na terra. Então fecharam o negócio e disseram: o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Os profetas de Baal tinham certeza que o seu Deus responderia às suas orações e fecharam o negócio com Elias, de vida ou morte. Se o Deus dos profetas de Baal respondesse com fogo, os profetas de Baal matavam Elias. E se o Deus de Elias respondesse com fogo, Elias matava os profetas de Baal. Negócio fechado. Elias disse para os profetas de Baal: pode começar a clamar ao seu Deus. Elias deu um prazo para eles clamar. Vocês podem clamar até o meio-dia. Se meio-dia o vosso Deus não responder, o prazo está vencido, está encerrado. Deu meio-dia, o Deus dos profetas de Baal não deu resposta.
Elias ainda zombavam deles e dizia: clamem mais alto, porque se Baal é Deus, pode estar dormindo ou resolvendo algum negócio. Meio-dia, Elias disse: desmanchem o vosso altar, que eu vou fazer o meu altar. Elias fez o altar e ainda mandou jogar água ao redor do altar para mostrar para os profetas de Baal que o fogo de Deus queima até a água. Não há água que o fogo de Deus não queime. Irmãos, veja o tempo que os profetas de Baal clamaram ao seu Deus Baal. Veja o tempo que Elias clamou ao seu Deus. Os profetas de Baal clamaram meio-dia e não houve resposta. Elias não clamou nem 5 minutos e Deus ouviu o seu clamor, porque Baal não respondeu os seus profetas ou os seus servos, porque Baal não é Deus, é um ídolo miserável, sem vida. Porque o Deus de Elias respondeu o clamor de Elias, porque o Deus de Elias é o Deus vivo e verdadeiro. Irmãos, se o Deus dos evangélicos fosse o Deus de Elias, eles não tinham passado tanta vergonha e decepção como passaram. Muitos evangélicos passaram e ainda estão passando hoje. Tem muitos evangélicos sendo condenados pela justiça até 17 anos de prisão. Por quê? O Deus Bolsonaro não vai na prisão e liberta todos os seus servos, porque até o Deus Bolsonaro está na mira da justiça para ser preso também. Irmãos evangélicos, 2026 se aproxima. Se Bolsonaro for candidato às eleições de 2026, não votem em Bolsonaro. Bolsonaro não merece o voto de vocês, irmãos evangélicos, porque tudo que vocês estão passando, o culpado de tudo isso é o Deus Bolsonaro. Agradeçam a Bolsonaro todo o sofrimento que vocês estão passando, irmãos evangélicos, que vocês estão passando, agradeçam a Bolsonaro. Acorda, evangélico do Brasil, desperta do sono, levanta-te entre os mortos, que Cristo vos iluminará a vossa mente e o vosso coração. A partir de hoje, renuncie o Deus Baal e sirvam ao Deus de Elias, que é vivo. Saiam deste caminho da política, que parece direito, mas o seu final é caminho de morte. Entrem no verdadeiro caminho da vida, que é Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. Irmãos evangélicos que estão cansados e oprimidos, venham a Jesus Cristo, que Ele alivia o vosso cansaço e dá alívio a vocês, para que vocês saiam desse sofrimento. Somente Jesus Cristo pode fazer vocês sair desse sofrimento. Então se arrependam, peçam perdão a Deus e àquele que vocês ofenderam tanto aqui na terra e desejaram tanto mal a Ele. Se vocês pedirem perdão a Deus e a quem vocês ofenderam, que foi a Lula, Deus está pronto para perdoar e vocês receber de Deus a libertação dessas prisões que vocês estão aí sofrendo por causa de um ídolo chamado Bolsonaro. Então, este é o conselho que fica gravado para muitos e muitos anos alguém ouvir essa mensagem. Então esse é o conselho revelado por Deus para passar para os religiosos e evangélicos da terra. Deus em Cristo seja louvado, não só hoje, mas para sempre. Amém.